Mateus 16:13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos dê graça, Pai, para transmitir, para anunciar, Senhor. Ó Deus querido, e que esta palavra venha cair nos corações como, Senhor amado, uma semente caindo em terra frutífera. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha produzir, ó Deus querido, o fruto pelo qual ela foi enviada. Senhor, em nome de Jesus, nos usa para a glória e do teu nome, em nome de Jesus. Sente-se, queridos. Queremos falar hoje sobre a conversão como experiência pessoal. Quando a Bíblia diz, eu gostaria que você tomasse bastante atenção, que fala sobre o arrebatamento. É interessante que a Bíblia diz que dois estarão no campo, e um será tomado e outro deixado. Quando o Senhor diz sobre isso, Ele fala de duas pessoas que estão no trabalho, estão trabalhando. Uma vai ser levada e outra deixada. Mas a Bíblia também faz referência à cama. Diz assim, dois estarão numa cama. Um será levado e o outro deixado. Isso faz referência a casamento, ao marido, à mulher. E logo então nós entendemos que a salvação, ela é individual, ela é uma experiência pessoal. A salvação é uma experiência pessoal. E salvação, ela está ligada à redenção, que no final aqui desse texto que nós lemos, fala sobre negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me.
Então, logo, a salvação ela está ligada à redenção. E o que é redenção? Redenção, basicamente, é ser redimido, ser recomprado, ser comprado novamente. O original grego é ser comprado novamente. Então, porque como assim ser comprado novamente? Porque no Éden o Senhor criou o homem, e ali, por direito de criação, o dono do homem, quando eu falo homem, estou falando da humanidade, o direito da criação, de propriedade, direito daquele que o criou. E o Senhor nos criando, então Ele tinha por direito nós como propriedade dEle. E no Éden tinha um conceito, e o conceito era daquela pessoa que era referencial. Quem era referencial do homem? Deus. Deus era referencial de Adão e Eva. E o que é o referencial? O referencial é aquele que nós somos referência. Ele diz que eu posso fazer e o que eu não posso. Onde eu devo andar e onde não devo. De que forma que eu posso me comportar ou não. Ele quem dá as diretrizes, ele é meu referencial. E, na verdade, Satanás, ou o diabo, ele veio e induziu a Eva provocando ou apresentando a ela um novo referencial. Então, quando o diabo, ele apresentou ali a Eva, ele não quis mudar ou falar da questão dietética. Você não pode comer isso, porque isso não sei o que, você tem que comer aquilo. Não, mas ali foi o diabo apresentando o referencial. Por que Deus tem que dar as diretrizes e falar para você o que você deve ou não deve fazer? Sendo que você mesmo pode ser o seu referencial. Você mesmo pode falar e dizer e fazer o que você quer. E quando Eva, ela aceita aquele referencial, ela está dizendo a Deus com uma mensagem subliminar o seguinte: Senhor, até aqui o Senhor foi o meu referencial, mas daqui para frente, o Senhor não é mais. Agora eu vou fazer aquilo que eu tiver vontade. Eu vou andar por onde eu quiser andar. O Senhor não é mais o meu referencial. E a Bíblia diz já lá em João 3,8, que quando nós pecamos, ou aquele que peca é do diabo. Aquele que peca é do diabo. Então, uma vez Eva e Adão pecando lá no Éden, eles mudaram de dono. A propriedade não era mais de Deus, mas a propriedade agora passou a ser do diabo. E sendo do diabo, agora ela tendo um novo dono, Deus, por sua vez, por seu amor e sua misericórdia, buscando resgatar o homem, então busca uma negociação no mundo espiritual. E qual é essa negociação? Bem, o comprador é Deus, a mercadoria somos nós, eu e você. E Jesus é o redentor, ou seja, a moeda que compra, porque a exigência da compra, o preço, não era ouro nem prata, mas a exigência da compra era exatamente o sangue, ou o sangue derramado, ou um sangue puro que representava a vida. Então, ali, queridos, nós passamos uma vez comprados. Então, o que é conversão? Conversão, se converter, é ter outro dono, é ser redimido. É ser redimido. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o império do império das trevas para o império do reino do Filho do seu amor. Então, Ele literalmente nos levou de um lado para o outro. Eu comprei e trouxe para cá. Portanto, queridos, a salvação, ela é algo pessoal. O cristianismo é o único
é o único que apresenta uma salvação que tem um Salvador. Todas as religiões, no modo geral, elas apresentam a salvação a partir de alguma coisa que você faz. Então, se eu for na cidade de Meca, lá, então, uma vez na vida, eu serei salvo. Se eu fizer isso ou aquilo, outro, eu serei salvo. Se eu for bonzinho e se eu tiver isso e aquilo e fazer ou cumprir com alguma regra que a religião apresenta, eu serei salvo. Isso são regras das religiões. Mas o cristianismo não. O cristianismo é o único que apresenta que nós não precisamos de realizar uma coisa ou outra, mas que nós temos um Salvador, um Redentor, aquele que nos redimiu. Amém, queridos? Quem está entendendo diz amém. Amém? Então, queridos, porém, hoje nós vivemos um cristianismo, então, portanto, nós também temos algumas coisas, temos direitos à salvação, mas também privilégios, mas também temos obrigações. Então, hoje nós vivemos um cristianismo que como renunciar a si mesmo, ou o que é renunciar a si mesmo? O que devemos fazer para renunciar a si mesmo? O que eu devo abrir mão, ou o que eu devo abraçar para mim renunciar a mim mesmo? É bom sempre saber, queridos, que existe dois times de pessoas, que o mundo, que está um time que é o time da rebelião, é um time da rebelião. O que é rebelião? É estar avesso à vontade de Deus, com o governo sendo o governo de si mesmo, as pessoas que se governam a si mesmo. Mas também tem o time que foi tirado da rebelião, voltado à rebelião, que somos nós, aqueles que se dobrou, se prostrou, que reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e que entregou o seu governo a Ele. Então, que foi recomprado, que foi redimido. Então, nós vivemos dias em que, hoje de manhã ainda falava aqui um pouquinho na escola bíblica, que nós vivemos dias em que Deus, Ele não tem sido mais o nosso dono e Senhor. Aliás, as pessoas têm tido Deus como um patrocinador, ou como um que é aliado. Então Deus é o meu aliado. Por exemplo, eu fazia tudo o que eu queria, andava por onde eu queria, vestia-me do jeito que eu queria, e fazia e desfazia tudo de acordo com o meu querer e a minha vontade. Aí eu me converti, aceitei a Cristo, só que Jesus agora, Ele é o meu aliado. Então, uma vez Ele sendo o meu aliado, já que, eu governo a minha própria vida, e tendo Ele como o meu próprio aliado, queridos, então, o que acontece? Eu não posso... Será que é o microfone? Aleluia. Eu acho que não é o microfone, acho que é a caixa aqui, mas tudo bem. Glória a Deus. Então, queridos, aí vai ser difícil, hein? Aleluia. Vou ficar mais para cá. Então, queridos, já que Ele é o meu aliado, então aí, como eu posso renunciar a mim mesmo? Negar a mim mesmo? Porque ainda eu fazia tudo, e agora Deus é o meu aliado, eu tenho um aliado todo-poderoso. Então, agora é que eu tenho que afirmar aquilo que eu sou, e não negar a mim mesmo. Então, quando a pessoa tem Jesus como seu próprio aliado, ele não tem condições de negar a si mesmo. Mas a conversão é exatamente oposta, é entregar, é se render, é se prostrar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estava em rebelião até aqui, eu estava governando a minha própria vida, mas a partir de hoje eu vou entregar o governo ao Senhor e o Senhor vai passar a ser o meu referencial de novo.
o meu referencial, e eu estou disposto que o Senhor seja o meu referencial. O que o Senhor falar para mim fazer, é isso que eu vou fazer. O que o Senhor falar para mim não fazer, é isso eu não vou fazer. Se o Senhor mandar eu ir para lá, eu vou, e mandar para lá, eu vou. Se o Senhor falar não vai, eu não vou. O Senhor passa a ser o meu referencial novamente, e isso é considerar o Senhor como Senhor da minha vida, o novo dono, proprietário, aquele que dá as diretrizes. Jesus é meu referencial novamente, aleluias. Então, eu gostaria, diante disto, nós vamos ver o texto que nós lemos, e é importante, queridos, um texto que nós lemos, é importante a gente ir lá nas interpretações técnicas, né, que é ensinado acerca de um texto, e as perguntas básicas, onde é que, para quem que foi escrito, por que foi escrito, onde foi escrito, né? E para quem foi escrito. Então é importante a gente ver. Então, para quem que foi escrito? Logo nós vemos no texto que o Senhor Jesus, ele falou e estava falando para os discípulos, para os seus discípulos, em especial para Pedro, porque na verdade Pedro era um dos discípulos que representavam aqueles discípulos. Era o cara que mais se expunha e falava, e comentava, e indagava. Então, Pedro foi aquele, em especial, falado para ele. Onde falou, né? Nós vimos aqui no texto que ele falou em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, quando você vai lá no mapa, você vê que é um lugar perto da Síria, onde tinha um Deus que era reverenciado, chamava o Deus Pan. Esse Deus Pan, aqueles moradores, aquelas pessoas que reverenciavam, que serviam esse Deus Pan, ele era um Deus que eles serviam por medo. Era um Deus que era servido por medo. Por isso vem a palavra pânico, que vem exatamente desse contexto, Pan. E ali, aquele lugar era tido como as portas do inferno, portanto de sacrifícios que eram feitos, sacrifícios humanos. Aquele Deus Pan mais ou menos, eu não sei se é exatamente isso, mas deve ter se não for é primo dele, é o Deus da maçonaria. Deus da maçonaria, ele é uma parte bode e uma parte homem. Quem já viu? Nunca viram? Já viram, né? É uma parte, metade um bode e a metade um homem. Um dia eu falando com um maçom, e ele é um conhecido meu, e ele falando assim, tem um pastor assim, e falando mal de um pastor, né? Daí que enganou ele, parece. Terrível essas coisas aí, queridos. Os filhos das trevas são terríveis. E ele falando comigo, e eu brinquei com ele, falei assim, isso não deve ser pastor de ovelha, deve ser pastor de bode. Aí ele brigou comigo, falou, bode não. Bode é minha área. Então, é um Deus, esse Deus Pan era esse Deus que era reverenciado lá em Cesareia, Filipe de Cesareia. E ali então foi, Pedro era aquele que estava, os discípulos, e Pedro era aquele que representava os discípulos, né? Então, esse lugar era ao pé do Hermon. Bom, aí, queridos, eu quero falar um pouco neste contexto sobre a vida de Pedro, tomando a vida de Pedro como referência dentro do texto e saindo um pouco dele também. E é 3 coisas que eu quero aqui rapidamente comentar com os irmãos, que hoje nós estamos no culto de ceia. É o seguinte, que é o Pedro convencido, o Pedro carnal e o Pedro convertido. Então, o Pedro convencido, o Pedro carnal e o Pedro convertido.
primeiro nós vamos ver aqui sobre o Pedro convencido. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo é quem convence. Agora, a pergunta de Jesus a eles, a Pedro, porque o que é que Jesus estava perguntando? Quem dizes que eu sou por aí? Quem estão afirmando que eu sou? Aí eles disseram assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias. Só turma da peso pesado, pessoas que falavam e coisas que se cumpriam. Mas aí Jesus interfere ou interpela eles e diz assim, e vocês, quem dizes que eu sou? Jesus falando para eles. E aí Pedro, então, tomando a palavra, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante essa afirmação dele, que Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou isso, foi Deus, foi o Pai lá dos céus, quem o revelou. Então, essa afirmação, tu és o Cristo, porque Cristo, queridos, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, vem de uma palavra que o contexto dela é o Messias. O significado da palavra Cristo é o Messias, é um enviado da parte de Deus. Então, essa afirmação, um homem, ou qualquer um outro homem, não poderia de forma nenhuma afirmar isto. E ainda ele diz assim, é o Filho do Deus vivo. E é bom nós nos lembrarmos, queridos, que Jesus, ele sim, por várias vezes quase foi apedrejado por afirmar que era o Filho de Deus. Então, essa passagem, ou esta revelação, isso que Pedro disse, foi algo assim muito profundo para o momento. Hoje nós estamos mais acostumados, mas para aquele momento, daquela hora, era algo muito profundo, algo vindo de Deus mesmo, algo vindo do profundo do coração de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele pega e diz a Pedro, olha Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou. Então, o Pedro convencido aqui, ou Pedro eticamente, correto eticamente, é o Pedro que tinha revelação, o Pedro que tinha comunhão, o Pedro que tinha, vamos dizer assim, a teologia correta. A teologia é o estudo sobre Deus corretamente. Não tinha nada, era algo assim, revelado do coração. O Pedro da comunhão, porque é certo que quando nós temos uma revelação da parte de Deus, é parte de um coração que tem comunhão profunda. Então esse Pedro aqui é o Pedro da comunhão, é o Pedro da teologia nota 10, é o Pedro do conhecimento, do relacionamento, da relação, da confissão perfeita, da comunhão perfeita, tudo nota 10. Então esse é o Pedro da oração, onde o Senhor Jesus pergunta para ele de sua identidade, e Pedro acerta na mosca. Qual é a minha identidade? Pedro acerta na mosca. É a revelação 10. E o Pedro que recebe de Jesus uma revelação, Pedro se torna representante da igreja. É o Pedro de doutrina 10. Tanto é que Jesus disse assim, ô Simão Barjonas, deixa eu ir lá no texto aqui, versículo, deixa eu ver, agora aqui, sumiu aqui, 16, 22, 16, diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu. Tem uma outra a referência da Almeida, diz assim, bem-aventurado és tu, feliz é você por esta revelação.
Você é um cara, um cara feliz, um cara que realmente, sabe, tem essa profunda comunhão. Sim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a ti, por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É importante nós relatarmos que a primeira vez na Bíblia que relata sobre igreja, que fala sobre a igreja, é exatamente esta referência. Que fala assim, Pedro, sobre esta revelação, não é sobre Pedro, querido, a pessoa de Pedro, mas é sobre esta revelação de Deus para o seu coração. É sobre esta revelação que Cristo, eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre esta revelação que eu vou edificar a minha igreja. E Pedro passou a ser o representante da igreja. Tudo porque Pedro era eticamente correto na revelação, na comunhão com Deus. Agora, quero ir para o segundo ponto, que é o Pedro carnal. Diga assim, o carnal. Aqui nós vamos falar do Pedro da vida real. O Pedro da vida real. Porque, infelizmente, queridos, esse Pedro carnal está bem longe do Pedro convencido, teológico. O Pedro que é eticamente correto. Muito longe, há um vácuo, há um abismo entre eles. Aqui quando Jesus fala, aí Jesus faz o seguinte, aqui a partir do versículo 21, Jesus começa a dizer, Jesus diz assim, bom, eles estão se aprofundando mais na revelação, estão tendo um conhecimento mais correto, dá para mim falar mais alguma coisa sobre o meu plano e o meu projeto para eles, revelar a eles. E aí Jesus começa a falar do quê? Da morte dele, começa a revelar o projeto dele, e começa a dizer sobre a morte. Aí lá no versículo 21, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí, veja aqui o Pedro carnal, versículo 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo. Olha aqui Pedro carnal. Pedro, quando recebe isso da parte do Senhor, ele chama Jesus à parte, e ele começa a admoestar, quer dizer, começa a falar para Jesus, aqui é o seguinte, você ouviu que comigo a revelação é direta do céu, deixa comigo, chama ele à parte, fala para os discípulos, dá um tempinho aí que eu vou conversar com ele, que ele está errado. Ele está errado, ele não está certo não, pode deixa aqui comigo aqui, agora está tudo comigo, eu estou com a chave. E leva ele à parte, querido. Jesus pega ele, leva à parte. Agora Pedro cheio de si, todo orgulhoso, todo prepotente, pega, leva Jesus à parte, e lá em Marcos fala assim, que ele começou a repreendê-lo. Sabe o que é uma repreensão? Imagina que o senhor vai fazer isso. O senhor está proibido de tocar nesse assunto. Então, este é o Pedro, querido, que 10 minutos atrás, 2 versículos atrás, estava tendo uma revelação da parte de Deus, estava entregando aquela revelação, estava recebendo da parte do Senhor uma incumbência, como referência na terra, mas 10 minutos depois ele estava fazendo o que não deveria fazer. Então esse é o Pedro carnal, e infelizmente, queridos, nós
vivemos numa época de muitos Pedros nesse sentido. Que se você for e falar sobre o conhecimento, olha, você conhece isso, você sabe o que é o plano da salvação, ele fala tudo. Você sabe o que é justificação, você sabe o que é redenção, você sabe o que é os planos de Deus para a salvação, o arrebatamento, as doutrinas. Ele sabe tudo corretamente. Pedro, nota 10. Só que quando ele vai falar sobre o relacionamento dele com Deus, com a obra, com Jesus, com o propósito de Deus, ele disse, não, aqui não, peraí, aí tem que ser do meu jeito. Ó Pedro falando, não, Jesus, aí é do meu jeito, aqui você está errado, peraí. E nós vivemos dias, queridos, em que tem muita coisa correta, nós cantamos, nós louvamos, lindo, lindo és, nós nos entregamos a Ti, eu entrego a Ti, por Ti tudo eu farei, mas quando vai ver na prática, quando termina a bênção apostólica, quando termina e vai para casa, vai para o trabalho, para o serviço, e vai para a vida do cotidiano, não, aqui é do meu jeito. Então, esse é o Pedro carnal. Este é o Pedro carnal, que tem até conhecimento, que até ergue a mão, que até canta, que até se manifesta na adoração, no louvor. Só que no seu dia a dia, a referência dele é ele mesmo. E é interessante, queridos, que Pedro, ele não só se faz de referência para o próprio Jesus, não é? Mas ele tenta desvirtuar Jesus daquilo que ele tinha para fazer. Desencarrilhar. Então, nós vivemos dias em que Pedros, né, não estou generalizando, mas existem muitos Pedros na vida, no nosso meio, na nossa caminhada cristã, que ele adora a Deus, louva a Deus, mas além dele não aceitar, não se submeter àquilo que Deus pede, do jeito que é, ter o próprio Deus como referencial e querer andar como ele mesmo pretende andar, e ainda tenta desencarrilhar os irmãos. Tem muitas irmãs, então tem muita gente que vive isso. A irmã que quer servir, mas o marido não precisa tudo isso. Por que precisa estar na igreja sempre? Por que precisa de ir na oração? Por que precisa de evangelismo, de trabalho, disso e daquilo? Não é bem assim, as coisas não são bem assim. Vai mais devagar, vai mais com calma. Então é nota 10 na teologia, mas é nota menos 10 no envolvimento nas coisas de Deus. É nota 0 no envolvimento na obra, naquilo que o Senhor pede para fazer do jeito que Ele quer que faça. Vem cá, Jesus. Não é bem assim. O caminho não é esse. E olha, eu te proíbo, hein? Então, veja a diferença, a distância, a separação de um Pedro para o outro. Nós vivemos dias assim, queridos, em que muitas pessoas até têm um conhecimento de Deus, se simpatiza, até sabe de cor e salteado, muitas coisas. Mas
Quando vai para o lado do relacionamento, do dia a dia, na prática, a prática está longe da teologia. A prática está longe do que a boca diz. A prática está longe do que a boca profere no louvor. Está longe. Então, o que é conversão? O que é se converter? Porque se converter é um ato nosso, não é um ato de Deus. Não é passivo. Não, eu estou aqui, Deus vai mudar meu coração, tirar minhas vontades, por outras vontades e tal. Não, queridos, Gálatas diz que nós temos uma luta, uma guerra dentro de nós. Da carne contra o espírito, a guerra, a luta. Se converter é um ato nosso, passivo nós é que temos que nos levantar. O que o Senhor diz, a sua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra. Eu ouvirei e sararei a sua terra. Então, o que é que Deus faz? Nos ouve. O que é que Deus faz? Sara a nossa terra. Mas o que é que nós temos que fazer? Nos convertermos. E o que é se converter? Se converter é aliar o Pedro da teologia com a prática. É fazer aquilo que se fala, que se profere. É você dizer, lindo, lindo és, mas lindo, lindo és, todos os dias, todo momento, na minha vida, no dia a dia, no cotidiano. Isso é se converter. Converter é algo pessoal, querido. Então, o Pedro carnal é esse Pedro que ele fala, mas não faz. Você conhece alguém assim? Fala, mas não faz? Tem um discurso bonito, uma pregação, um sermão bonito, mas quando você vai ver, o cara não pratica aquilo que faz. É aquele que canta, não é? Canta com seus lábios. Há um teólogo aí que eu ouvi uma certa feita que ele disse assim, que muitos crentes que praticam a mentira, o maior momento da mentira é na hora do culto. Porque é na hora que ele está cantando. O cara é um picareta, o cara engana todo mundo, o cara lá fora dá um mau testemunho. O cara dá um mau testemunho, o cara é um mau exemplo, é um filho do diabo lá fora e aqui dentro ele canta como filho de Deus. Misericórdia. Conhece alguém assim? O cara é um salafrário lá fora no dia a dia, mas aí chega na igreja, ele erga a mãozinha. E aí, na maioria das vezes, vem ainda em busca de uma palavra. Não, Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai fazer isso e aquilo. Deus pode até fazer, querido, mas o que Deus quer é que nós nos convertemos, que nós nos alinhamos àquilo que nós falamos, sejamos verdadeiros naquilo que nós falamos. Então esse é o Pedro, queridos, cheio de orgulho, cheio de prepotência, querendo ditar o que Jesus tinha que fazer, do jeito que ele tinha que andar, e por onde ele deveria passar. E nós vivemos dias assim, que às vezes a pessoa, ele quer ditar regras, quando se diz em relacionamento, em envolvimento com as coisas de Deus. E aí, como que Jesus trata o camarada que ele fala uma coisa e não pratica?
para trás de mim, Satanás. Satanás aqui, ele não é a personificação. Personificação, obrigado, Bel. Não é a personificação do mal, mas é aquele que se opõe. É aquele que se opõe àquilo, à obra, aquilo que é para ser feito. Jesus disse assim: para trás de mim, opositor. Para trás de mim, Satanás. Isso é inspiração daquele que é realmente o maligno no seu coração. E esta inspiração, ela visa as coisas da terra e não do céu. Então, como é que Jesus, ele trata essas pessoas que vivem nessa condição? Como opositores da obra dele. Como o diabo. Aí o Pedro convertido. Quero já acelerar aqui, queridos. Então, nesta condição que Pedro se encontra, onde as frases estão certas, mas na prática, a prática está errada, que aquele que ergue as mãos na igreja, mas fala palavrão, engana, e outras coisas mais, não é feliz, precisa se converter. Já viu o cara que nem está no mundo e nem está na igreja? Nem está num lugar nem no outro. Ele não aproveita nenhum nem outro, não é verdade? Ele precisa se converter. Agora, como que Pedro se converte? É importante, queridos, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, aqui Jesus fala que o diabo havia tido autorização para peneirar a Pedro. Mas Jesus rogou e interviu por ele. E aí, no texto diz assim: mas você, quando se converteres, Pedro, você vai fortalecer os seus irmãos. Está lá em Lucas 22, 31. E é interessante, queridos, que é a mesma referência de Jó. Mas como assim? O diabo pediu para te peneirar, para te moer. E Pedro era um forte candidato, porque a condição de Pedro dava o direito ao diabo a requerer a sua vida diante de Deus. Para quê? Para triturar ele. Para quê? Para acabar com a vida dele. E ele pede autorização a Deus. Então, é a referência que tem de Jó, né? Jó, quem que mata os filhos de Jó, tira a saúde de Jó, quem que acaba lá com a lavoura de Jó, com os pertences de Jó? O diabo. Por quê? Porque Deus tinha dado autorização a Jó, você pode fazer isso. Aliás, Deus tinha dado autorização ao diabo para tocar em Jó. E é essa autorização que o diabo, que o diabo pede a Deus em relação à vida de Pedro. Mas Jesus disse assim: não, Pedro, só que eu roguei por você, quer dizer, eu intervi pela sua causa. Para quê? Para você se converter. E quando você se converter, eu tenho uma missão para você: consolar ou fortalecer os seus irmãos. Então, nós poderíamos falar da conversão de Pedro, né? E afirmar que a conversão, ela é exatamente, queridos, alinhar a vontade de Deus
com aquilo que nós falamos, pronunciamos, que aprendemos. É alinhar a prática com aquilo, com a teologia. A prática com a palavra. Porque está cheio de gente que ele é um santo, teologicamente falando. Mas em casa ele é o diabo. Ele maltrata, ele xinga, ele faz o inferno. No trabalho, ninguém gosta dele. Na escola é um depravado. Está cheio de gente que diz assim. Falando, nem acusando ninguém, mas eu estou falando o que a gente vive no dia a dia. De pessoas que se dizem ser, que têm uma fala correta. Quando descobre que a gente é, então, um pastor ou alguém, aí então a pessoa vira um santo. Eu conheço várias pessoas que mudou de uma hora para outra. Quando sabe que a gente, olha, eu sou pastor, sim, sim. É mesmo? Ô pastor, a paz do Senhor, meu pastor. Puxa, que bênção, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas 2 minutos antes, que ele não sabia que era, o cara estava fazendo o maior auê, querido. Então, converter é isso. Se converter é isso. É você alinhar o Pedro da teologia com o Pedro da revelação com o Pedro carnal do dia a dia. Agora, eu já vou para a conclusão dizendo como Pedro se converteu. É interessante isso aqui, eu vou sair um pouco do texto, vou lá para Lucas, no capítulo 5, e vou só citar, mas gostaria que a Isabel colocasse aqui, por favor. É a água aqui hoje está escassa, oh meu Deus, aleluia. Racionar a água. E esse texto, já que foi colocado, é Lucas no capítulo 5, Bel. Por favor. Eu vou ler aqui, que é para a gente concluir. Amém, querido? Então vamos para a conclusão, que já nós vamos participar da mesa do Senhor. Glória a Deus. Diz assim. Aleluias. A minha Bíblia que eu uso, ela ficou lá no encontro, esqueci lá. Oh, Jesus. Diz assim, Lucas 5:1 diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou o mar da Galileia, tudo igual. Tá bom, queridos? E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, que é Pedro também, tá bom, queridos? Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentado-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. Ele lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, obrigado, Barão, cheio. Ao que lhe replicou Simão: deixa eu achar aqui. 5. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes.
Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não te tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Aqui foi o encontro de Jesus com Pedro. Ele estava pescando, não tinha pescado a noite toda, estava lá no lago de Genezaré, estava frustrado, cansado, e aí chega a multidão, Jesus estava ali, e fala para ele, fala assim, ó, me empresta aí o barco. Emprestou, aí ele pregou, anunciou. Depois ele pega e fala para Pedro, Pedro, vai lá e lança a rede agora para o lado direito. Pedro monta no barco novamente e vai lá. Ele ainda indaga, protesta, fala assim, olha, nós não pegamos nada a noite toda, mas eu vou confiar na sua palavra e vou lá. Ele vai lá, lança a rede, aí a rede enche ao ponto de querer afundar os barcos. Pedro chama outros barqueiros para ajudá-los a trazer os peixes. E quando os peixes é trazido para fora da rede, Pedro reconheceu não só que Jesus era o Senhor, mas que ele era pecador. E aí Jesus pega e dá a ele uma incumbência, fala assim, Pedro, agora a partir de agora você vai pescar homem. E Pedro então sai, larga tudo que tem e segue a Jesus. 3 anos e meio seguindo a Cristo. Aí nós chegamos lá em João no capítulo 21, a partir do versículo 1, que novamente Pedro estava na mesma condição. Pedro havia se frustrado com a morte de Cristo, e ainda que fosse anunciado para eles a ressurreição de Jesus, eles ficaram ali na incredulidade, e eles disseram assim, bom, eu vou voltar a pescar. E esse anúncio, vou voltar a pescar, era o seguinte, vou voltar para o lugar da onde eu era, o que eu fazia antes, até aqui eu segui, agora não é mais meu referencial, vou voltar no meu próprio referencial. Eu é quem vou ditar para onde eu vou, o que eu vou fazer. E volta para o lago de Tiberíades, ou o lago da Galileia, o mar da Galileia. E ali eles, do mesmo jeito, queridos, na mesma condição, no mesmo lugar, eles começam a pescar, pesca a noite inteira, 3 anos e meio depois, não pega nada, são frustrados. E novamente estavam frustrados, cansados. E novamente Jesus, ele aparece a Pedro novamente, na beira da praia, e dá um grito, tem alguma coisa aí? Pegou alguma coisa aí? E eles disseram, não pegamos nada. E aí Jesus não é reconhecido, Jesus novamente diz a eles, lança a rede novamente para pescar. E eles novamente lançam a rede de novo. E eles pescam novamente, a mesma, e talvez uma quantidade igual a que eles pescaram aqui em Mateus. Novamente, eles vão puxar a rede vinha tão cheia que eles não podiam trazer. Eles precisavam de ajuda, e as redes não se romperam. E novamente eles vêm para a beira da praia, e ali é onde eles veem Jesus. E Jesus já está com peixe ao fogo, peixe sobre aquela grelha. Então,
deixa eu concluir dizendo o seguinte, queridos, que talvez Pedro aqui fazia 3 anos e meio, que ele estava caminhando, mas ainda não tinha se convertido, de verdade. E Pedro, ele já estava vivendo novas frustrações. Pedro tinha 3 anos e meio, talvez você tenha algum tempo, 1 mês, 2 meses, que já não tem mais comunhão, que já está querendo desistir, voltar atrás. Talvez já faz mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe 1 ano, quem sabe mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele preparou todas as coisas da mesma forma, na mesma condição, para que Pedro pudesse novamente ter uma outra oportunidade de voltar-se a Jesus, de reconhecer Jesus e de seguir no seu ministério pescando homens. Então, deixa eu falar para você, queridos, Deus é poderoso e Ele é capaz, porque Deus preparou tudo novamente, de novo. Pedro estava lá no lago de Tiberíades. De novo, Pedro estava vivendo a mesma frustração. De novo, Pedro estava cansado, Pedro estava esgotado. De novo, Pedro estava numa condição ali difícil. E Jesus vai e prepara tudo, os detalhes todos. De novo, eles não haviam pegado nada, mas Jesus tinha mandado eles lançarem a rede. E de novo, a rede foi cheia de peixes. E de novo, eles arrastaram aqueles peixes na mesma condição, na mesma situação. Então deixa eu te falar para você, que você está aqui nesta noite. Eu não sei, queridos, de que forma, talvez já há muito tempo que o seu coração não treme mais num culto de Santa Ceia. Talvez você não tenha mais as mesmas emoções de participar, de louvar, de adorar a Deus. Talvez o temor do seu coração não continue o mesmo no seu dia a dia, mas deixa eu te falar, Deus preparou hoje aqui este cenário para que de novo você possa ter um encontro novamente com Jesus, de novo você possa, aleluia, Jesus possa restaurar as emoções do seu coração, de novo Jesus possa restaurar o temor do seu coração e falar para você, se coloca de pé e venha fazer aquilo pelo qual eu te chamei para realizar e fazer, aleluias. Jesus é um Jesus do de novo. Jesus é um Jesus que dá uma nova oportunidade, que chama os seus filhos novamente, que não desiste dos seus, está esfriando, está querendo voltar atrás, está querendo voltar a pescar de novo, mas esse não é o seu lugar é pescar homens, é fazer, é servir, é andar por onde eu mandei você andar. Eu quero ser o seu referencial, eu quero ser aquele que seja a sua referência. Não seja você mesmo a sua própria referência. Entrega-se a mim. E Pedro novamente se prostra, se curva à vontade e o querer do Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluias, queridos. Ele é poderoso, Ele refaz, leva a gente lá de volta, leva a gente lá no princípio. Ele faz o cenário totalmente de novo. De novo, Ele está lá à beira da praia, esperando Pedro voltar, querido. Aleluias. De novo, e Pedro agora, queridos, Jesus já estava com uma brasa, já estava com peixe, tudo pronto. E aquilo
Era um recado a Pedro: Pedro, você não precisa fazer, você só precisa obedecer. Aleluias. Eu faço por você, eu te conduzo, eu mostro para você, eu pego nas suas mãos, eu te levo. Aleluias.